Olá! Hoje eu estou voltando com o Principiante Espírita. Nós vamos para o terceiro assunto que Kardec aborda, que é a comunicação com o mundo invisível. Eu vou lendo, mas eu acho que esse ponto é bem grande e vai acabar ficando, mas vamos ver se vai ficar maçante. Se ficar, eu paro ali no meio, tá? E aí a gente faz um segundo vídeo. Mas eu vou falando, então, justamente por ele ser grande, eu vou analisando parágrafo por parágrafo, ok? Desde que sejam admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, reduz-se o espiritismo a uma questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os homens? A experiência demonstrou tal possibilidade. Estabelecido o fato das relações entre o mundo visível e invisível, conhecidos a natureza, o princípio e a maneira dessas relações, abriu-se novo campo à observação e foi encontrada a chave de inúmeros problemas. Eliminando a dúvida sobre o futuro, é o Espiritismo um poderoso elemento de moralização. Por que o Espiritismo seria um elemento importante de moralização? Porque foi através, das mensagens, das comunicações com o mundo invisível, que a gente veio receber a moral, a lei moral, a lei divina moral. E que veio também, como já falei no Ciência e Religião, é que veio ficar evidente que tanto as leis divinas relativas à moral, quanto as leis divinas relativas à natureza, como elas emanam da mesma fonte, elas não se contradizem, entendeu? Então, com a comprovação, no caso aqui, quando a evidenciação da existência de um mundo dos espíritos e da comunicação entre esses dois mundos, o de lá e o de cá, abre-se uma janela para que você fortaleça a sua moral a partir da própria razão, tá bom? Por isso ele tem um teor moralizante. A ideia falsa que se tem do estado da alma após a morte é que faz brotar na mente de muitos a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo. Imaginam a alma como um sopro, um vapor, uma coisa vaga, só admissível ao pensamento, e que se evapora e se esvai, não se sabe para onde, talvez, porém, para tão longe que não compreendam que possa voltar à Terra. Se, entretanto, nós considerarmos a alma ligada a um corpo fluídico, semimaterial, constituindo assim um ser concreto e individual, suas relações com os homens não serão incompatíveis com a razão. Então, vamos ver aqui, ó. Kardec está procurando uma compatibilidade entre o que ele fala e o raciocínio, ok? Então, ele diz, a ideia que nós temos de alma como um vapor, um vento, uma brisa que sopra lá ou cá, talvez não seja condizente logicamente com essa comunicação, Como que vai se comunicar um sopro, Aí ele diz, quando, porém, a gente liga esta alma a um corpo semimaterial, quando a gente admite essa hipótese, essa comunicação fica racionalmente viável. E quem é esse corpo? Nós já vimos no outro vídeo. É o perispírito, tá? É o corpo fluídico, semimaterial, concreto e individual. Vivendo o mundo visível de permeio com o mundo invisível, em permanente contato, origina uma contínua reação de um sobre o outro. Disso decorre que desde que houve homens, também houve espíritos. E se esses podem manifestar-se, devem tê-lo feito em todos os tempos, entre todos os povos. Entretanto, as manifestações dos espíritos tiveram enorme desenvolvimento nos últimos tempos e adquiriram um cunho de maior autenticidade porque estava nos desígnios de Deus por termo à incredulidade e ao materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo aos que deixaram a terra que viessem demonstrar a sua existência, revelando-nos a sua situação, feliz ou infeliz.
Então, Kardec diz isso, se é viável essa comunicação, então ela deve sempre ter existido, né? Desde que teve homens, tem espíritos, e então, em todos os povos, em todos os tempos, esses dois mundos se comunicaram. Contudo, é no século XIX que isso acontece mais ostensivamente e com mais autenticidade, porque era chegado o momento de se trazer à luz a muitos pontos que estavam obscuros, né? E aí, através da razão, a gente iria observar e ter acesso às chaves de diversos enigmas, que sem eles nós não teríamos como unir fé e ciência, ok? Como eu disse antes, como elas emanam da mesma fonte, elas não podiam se chocar. E neste momento em que Kardec faz a pesquisa, fé e ciência, elas eram mutuamente excludentes. Ou você acreditava numa ou acreditava na outra. Podem as relações entre o mundo visível e o invisível ser ocultas ou patentes? Espontâneas? Não é pergunta, gente, desculpa. Ele está aqui classificando as relações, tá? As relações entre o mundo visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Atuam os espíritos de modo oculto? Então, como é que são as ocultas? Sugerindo-lhes a ideia. Então, é a nossa intuição, é a sugestão que eles fazem na gente. E os influenciando de modo assintoso, por meio de efeitos registrados pelo sentido. Então, o modo oculto é quando eles inspiram ideias e a gente não sabe que está sendo inspirado. E o modo patente é por meio de efeitos que a gente registra, ou a gente vê, ou a gente ouve, né? Ou a gente sente, ou a gente sente até cheiro, tá? Existe a mediunidade olfativa. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente, de improviso. Frequentemente se dão entre pessoas inteiramente estranhas as cogitações espíritas, as quais, por isso mesmo, não tendo meios de as explicar, as atribuem a causas sobrenaturais. As provocadas dão-se por influência de certas pessoas dotadas de faculdades especiais e designadas pelo nome de médiums. Aí ele faz uma nota de rodapé. A voz médium, em francês, foi criada em 1856, com o sentido usado no espiritismo. Em inglês, foi criada por Swedenborg no fim da primeira metade do século XVIII. Em ambas essas línguas foi mantida a grafia latina, medium, que é forma neutra, tanto se derive no substantivo medium, medir, quanto do adjetivo de primeira classe, medios e medium. A Kardec era filólogo, né? Então ele tinha que fazer questão de fazer isso aqui. As demais línguas, a nossa consagrou a mesma grafia latina. Desde, porém, que não há gênero neutro em português, os dicionários atribuem-lhe o gênero masculino. Mas é visivelmente um vocábulo epiceno. O epiceno aqui serve para os dois, né? Criança. A criança é um vocábulo feminino, mas serve para os dois sexos, né? Assim, quer se trate de intermediário masculino, quer feminino, penso que se deve dizer invariavelmente o médium, um médium. Como, por exemplo, João é um bom médium, Dona Maria é um bom médium. E não, ela é uma boa médium. Danou-se, porque já mudou isso, né? E muito menos ainda, ela é uma boa média. Gente, média é café com leite, tá? Não falem média de jeito nenhum, que fica... Isso aqui eu pensei que tinha sido do Kardec, mas me parece que é uma nota do tradutor, tá? Os espíritos podem manifestar-se por várias maneiras. Pela vista, pela audição, pelo tato, fazendo ruídos ou movimentos de corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Existe, por exemplo, Gasparetto, eu já falei dele em alguns vídeos nossos. O Gasparetto, a mediunidade dele era da pintura. Ele pintava ao mesmo tempo, com as duas mãos e os dois pés, 4 pintores diferentes.
certo? Num pintava óleo em tela, no outro pintava creon, no outro giz pastel e no outro carvão, em papel. Então, era uma coisa assim incrível, o Luiz Antônio Gasparetto, a mediunidade pictográfica que se chama, tá? Vamos só fazer uma diferenciação aqui. Médium é todo aquele que tem a capacidade de se comunicar de mais ou menos, num grau maior ou menor, com o mundo espiritual, certo? Comunicar-se. Então, para haver mediunidade, tem que haver mundo espiritual. Você tem uma intuição do que vai acontecer no futuro, não é mediunidade, tá? É animismo. São faculdades da sua alma, tá? Uma presciência de um fato, uma intuição de algo que vai acontecer, tá? Então, não confundir a mediunidade com os efeitos da nossa alma, com as potencialidades da nossa própria alma. Como eu falei, existe a mediunidade olfativa. A entidade, antes de se comunicar, ela solta e exala um cheiro. Pode ser de flor, pode ser de álcool, pode ser formol, cachaça. Eu já senti todos esses, tá? Então eu sei que pode ser qualquer um deles. Às vezes se manifesta espontaneamente, por meio de pancadas e ruídos. É o meio que muito frequentemente empregam para indicar sua presença e chamar a atenção, como nós fazemos ao bater uma porta para dar aviso de nossa presença. Alguns não se limitam a ruídos leves. Fazem uma bulha semelhante à de louça que cai e se parte em pedaços, de portas que se abrem e se fecham com estrondo, de móveis atirados ao chão. Chegam até a produzir grande perturbação e verdadeiros estragos. São os fenômenos chamados poltergeist, tá? 4, vamos lá. Ele remete a gente para a Revista Espírita, primeiro volume, O Espírito Batedor de Bergzabern, tá? Também para o Espírito Batedor, também no primeiro volume da Revista Espírita, O Espírito Batedor de Dibelsdorf, tá? Ainda, Revista Espírita, terceiro volume, Le Boulanger de Dieppe, que eu não sei falar francês, e Le Fabricante de Saint-Pétersbourg, e Le Chiffonnier de la Rue de Neuilly. Eu não sei falar, mas já existe o volume terceiro da Revista Espírita, já tem traduzido e disponível no site da FEBNet, todos eles, tá? Então, o primeiro volume da Revista Espírita, provavelmente que ele está se referindo aqui, é o de 1958, que foi o primeiro volume de todos os volumes, tá? E o terceiro também, de 1958, porque todo ano ele tinha do primeiro ao 12º volume. Então, no primeiro deve ser do primeiro ano aqui, porque não diz. E realmente existe, ele faz uma análise. Esses ruídos de bateção de coisas, ele chamava esses espíritos de batedores. Foram um dos primeiros que ele pesquisou. Ele pesquisou também a psicografia por cestas, não é psicografia, a escrita mecânica. O que era? Uma cesta de bico. Eles botavam um lápis presinho na cesta e a cesta fazia. Não era um médium que escrevia, era a própria cesta que se mexia e escrevia pelos médiuns de efeitos físicos. Então, tem que haver a presença de um médium que doe a energia necessária para que os espíritos possam manipular a matéria, ok? O perispírito é matéria etérea, posto que é invisível no estado normal. Em alguns casos, pode o espírito submeter-se a uma espécie de modificação molecular, assim se tornando visível e até tangível. Então, Kardec agora vai falar sobre as materializações. É assim que se produzem as aparições, fenômenos que não são mais admiráveis do que o do vapor, que invisível, quando muito rarefeito, torna-se visível pela condensação.
Quando se tornam visíveis, quase sempre os espíritos se apresentam com a aparência que tinham em vida, tornando-se assim reconhecíveis. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque todos nós já tivemos diversas existências. Então, por exemplo, digamos que eu faleça e eu queira me apresentar a uma pessoa que conviveu comigo numa encarnação lá atrás, não como Eleonora. Então, eu vou buscar a aparência de quando eu tinha contato com ele e através da minha vontade eu vou fazer vou plasmar a forma do meu perispírito para poder aquela pessoa me reconhecer, certo? Então, de acordo com quem ele quer se comunicar, ele vai plasmar uma das formas que ele já habitou na Terra, tá bom? Que se chama uma das personalidades. E na teosofia se chama Kama Rupa, tá? Que são os corpos, são corpos que você vai descartando, corpos astrais. Quando se tornam visíveis, quase sempre os espíritos se apresentam com a aparência que tinham em vida, tornando-se assim reconhecíveis. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. Quando deixa o corpo, parece que o espírito tem pressa de rever parentes e amigos, como que para os avisar de que não mais está na Terra, mas que vive ainda. Se passamos em revista as nossas recordações, verificaremos quantos casos verídicos dessa ordem ocorreram conosco sem que os soubéssemos explicar adequadamente. E não só à noite, durante o sono, mas de dia, na mais perfeita vigília. Antigamente, esses fatos eram tidos como sobrenaturais e maravilhosos e atribuídos à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os consideram como produtos da imaginação. Mas, desde que a ciência espírita nos deu elementos para os explicar, ficamos sabendo como eles se produzem e ainda que pertencem à classe dos fenômenos naturais. 30. Em vida, é por meio do perispírito que o espírito atua sobre o corpo. Aí, minha amiga, você que está querendo saber mais sobre perispírito, aqui está bem explicadinho, tá vendo? Então, para um espírito atuar sobre o corpo, ele precisa do perispírito, tá? E o espírito que está desencarnado para atuar sobre o médium, ele usa o perispírito do médium, porque ele não tem mais o corpo, né? Então, ele precisa o perispírito dele se comunicar com o perispírito do médium, tá? Então, vamos continuar, que o próprio Kardec vai explicar melhor do que isso aqui. Em vida, é por meio do perispírito que o espírito atua sobre o corpo. É ainda por esse fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movendo mesas e levantando, derrubando ou transportando outros objetos. Tal fenômeno nada tem de surpreendente, desde que se considere que nossos mais poderosos motores saem dos fluidos mais rarefeitos. Mais uma vez eu vou lembrar vocês, não existia a palavra energia na época de Kardec. A palavra energia só foi criada no século XX. A Nete Guimarães aconselha, para que a gente entenda bem o que Kardec fala, toda vez que ouvir a palavra fluido, substituir por energia, tá? Então ele diz isso. Tal fenômeno nada tem de surpreendente, desde que se considere que nossos mais poderosos motores saem dos fluidos mais rarefeitos e até dos imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. Ele está falando aqui do quê? Da energia motriz, né? De uma energia que é a do vapor, a energia térmica se transformando em energia mecânica. É também por meio do perispírito que o espírito faz que os médiuns falem, escrevam ou desenhem. Desde que não tem corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, o espírito se serve do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, movendo-os como se fossem seus, por meio de um eflúvio com o qual os envolve e os penetra. Então, na verdade, é um acoplamento entre perispíritos. O espírito não toma o médium. Ele, por exemplo, se ele vai só
escrever, ele pode tomar conta só dessa parte aqui do braço, né? E aí nós vamos ter a questão da escrita mecânica, que a pessoa escreve, não sabe o que está escrevendo. Mas também existe quando ele se aposta aqui, ele transmite as ideias e o médium só escreve. Então aí é uma telepatia. E existe a psicofonia, que era o caso do Chico Xavier, a psicografia, que é o caso do Chico Xavier, em que ele não só ouvia, a entidade não só tomava conta das ideias, como do braço dele, entendeu? Então, ele não percebia o que ele estava escrevendo naquele momento. Ele só ia tomar ciência depois. Me parece que Divaldo Franco já falou sobre isso também, que com ele é a mesma coisa. Que, se eu não me engano, não sei se foi ele, eu vi um médium contando isso, agora eu já não sei se foi ele, se foi a Zíbia, numa entrevista, que a Joana de Ângeles não deixaria ele ler enquanto ela está psicografando o livro, que ele só poderia ler depois que terminasse, para que ele não interferisse. Tá? Mas eu acho que foi o Divaldo, sim, não foi Zíbia, não. A Zíbia eu já vi dando algumas entrevistas sobre o Lúcio e tudo, mas eu acho que não foi sobre isso, não. Bom, voltando. Eita, onde é que eu estou aqui? No fenômeno das mesas girantes e falantes, é ainda pela mesma maneira que os espíritos agem sobre o móvel, fazendo-o mover-se sem objetivo determinado ou dando golpes intencionais, que indicam letras do alfabeto e formam palavras e frases. Esse fenômeno Kardec chama de tiptologia, que hoje muita gente chama de brincadeira de copo. É o mesmo, só que em vez de um copo, eram as mesas que se batiam e iam para as letras, entendeu? Então, mesas girantes e falantes. A mesa é simples instrumento de que se serve o espírito, como se serve do lápis para escrever. Dá-lhe uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que o penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, emocionadas, abraçam a mesa diante da manifestação de um ser amado, gente, eu nunca tinha visto isso, praticam um ato ridículo, pois seria o mesmo que abraçar a bengala com a qual um amigo batesse a porta. Outro tanto poderíamos dizer das que se dirigem à mesa, como se o espírito se achasse entranhado na madeira, ou se a madeira estivesse transformada no espírito. Eu fico imaginando as caras que o Kardec fazia, vendo as pessoas conversando com aquelas mesas, abraçando as mesas. Por ocasião dessas comunicações, o espírito não está na mesa, mas ao seu lado, como aconteceria se estivesse vivo. Aí seria visto, se então pudesse tornar-se visível. O mesmo acontece nas comunicações escritas. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirige-lhe a mão ou lhe transmite o pensamento por meio de uma corrente fluídica, como eu acabei de explicar, né? Quando a mesa se ergue do solo e se livra no espaço sem ponto de apoio, não é pela força física dos braços que o espírito a levanta. É por meio de uma atmosfera fluídica que a envolve e interpenetra. Ou seja, momentaneamente ele tira a gravidade dali, ele envolve a mesa numa atmosfera, que foi o que ele disse, né? Sem a gravidade, né? Esse fluido neutraliza a força da gravidade do mesmo modo que o ar com os balões e os papagaios de papel, ok? Da mesma forma que o balão pode subir, o avião, né? Neutralizando a força da gravidade, os espíritos agem com fluidos, com energias que levantam e levitam os móveis. Interpenetrando a mesa, o fluido lhe dá momentaneamente menor peso específico. Quando ela repousa no solo, está no mesmo caso da campânula da máquina pneumática quando se faz o vácuo. Eu não sei o que é uma campânula de máquina pneumática, gente, me desculpe, mas não é do meu tempo, tá? Isso é uma simples comparação para mostrar a analogia dos efeitos, mas não uma identidade das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre. Ele pode estar tranquilo em seu lugar e apenas lhe dar por uma corrente fluídica o impulso necessário para que se mova à sua vontade.
Nas batidas que se ouvem na mesa dos outros ou noutros objetos, não é o espírito quem bate com a mão ou com qualquer objeto. Ele lança um jato de fluido no ponto de onde vem o ruído e produz o efeito de um choque elétrico, modificando os sons do mesmo modo que podem modificar-se os que ouvem o ar, os que se ouvem no ar. Vejam quanto estudo Kardec fez sobre essas comunicações. Quem acha que a comunicação espiritual está limitada ao que vê hoje só de psicofonia e psicografia, está redondamente enganado, está muito longe da fila do pão. Entendeu? Hoje, já com o desenvolvimento tecnológico, nós já temos comunicações via celular, via televisão, via rádio, via computador, internet. Então, não estranhe. Em breve nós vamos poder estar batendo os papinhos aí, né? Ia ser tão bom ver meu pai, gente, nossa. Fácil é, pois, compreender-se como o espírito pode erguer uma pessoa no ar, levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um lugar para o outro ou atirá-lo onde quiser. Tais fenômenos são regidos por uma mesma lei. Gente, olha, eu vou parar aqui porque já estamos no parágrafo 32 e já tem 25 minutos. Para não ficar maçante, eu acho que aqui já tem tanta coisa para a gente pensar, né? Para a gente analisar, aprender, meditar. Eu aconselho quem tiver com dúvidas a consultar o Livro dos Médiuns, tá? Nessa parte da mediunidade lá, vai no índice, no sumário, procura pelo assunto que você tem a sua dúvida e esclarece. O Livro dos Médiuns também é feito de perguntas e respostas, que nem o Livro dos Espíritos, tá? O único que não é feito de perguntas e respostas é o Evangelho. E os outros dois, a Gênese e o Céu e Inferno. Mas o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns são perguntas e respostas, tá? Então fica bem fácil, porque o Kardec ele vai perguntando, vai crescendo, aprofundando o assunto conforme vai se pavimentando a estrada. Tá legal? Então, eu espero vê-los em breve com outro estudo. Fiquem com Deus. Boa semana.